No dia 8 de março é comemorado nacionalmente o Dia da Mulher. E a melhor forma de nós aprendermos e nos inspirarmos em mulheres de fé é na palavra de Deus. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje 4 virtudes que eu aprendi lendo o livro de Ruth. Olá mulheres, eu me chamo Aline Bernardo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu já comentei aqui com vocês que esse ano eu estou com o propósito de ler a Bíblia completa esse ano. E semana passada eu cheguei a ler o livro de Ruth, que é formado por apenas 4 capítulos. E eu quero compartilhar com vocês 4 aprendizados que eu tive lendo o livro dessa mulher, lendo a sua história. Ruth foi uma mulher moabita, ou seja, ela pertenceu a um povo que não conhecia o Deus de Israel, que não cultuava ao Senhor. Até o momento que ela passou a fazer parte da família de Noemi. Noemi e a sua família conheciam ao Senhor e temiam a ele. E por conta de um período de fome na terra onde eles moravam, em Belém, eles foram para as terras de Moabe, onde conheceram Ruth e também Orfa. As duas casaram com os 2 filhos de Noemi, até o momento que Noemi e as suas noras se tornaram viúvas, os seus maridos faleceram, e foi o momento onde a história de Ruth foi mudada a partir do momento que ela teve a decisão de continuar com a sua sogra. Noemi teve a decisão de voltar para a sua terra, e com isso ela não se sentiu obrigada que as suas noras seguissem a ela. Até porque ela já estava em idade avançada, não poderia dar mais filhos, para que elas casassem, e também porque elas não tinham essa obrigação com Noemi. Orfa decidiu seguir o seu caminho, mas Ruth tomou a decisão de seguir Noemi para a terra de Belém, e mais ainda, ela decidiu cultuar também o nosso Deus. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer o seguinte: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Com essa declaração, Ruth estava declarando a sua fé no Senhor e que estava abraçando agora a sua nova identidade, a identidade do povo de Israel, a identidade de um povo que cultuava ao Senhor. E aqui eu já quero abrir um parêntese sobre Noemi. Quando eu li essa declaração de Ruth, eu fiquei pensando como Noemi deveria ser como sogra, ao ponto de que as suas noras não quisessem abandoná-la. Até porque, de primeiro momento, Orfa, a sua outra nora, também queria ficar com ela. E eu fiquei pensando como Noemi deveria ser como sogra, como Noemi deveria ser como mulher de Deus. Aqui a gente já pode perceber como Noemi dava um bom testemunho do Senhor, ao ponto de que o seu testemunho levou à convenção da sua nora. Você já parou para pensar como tem sido o seu testemunho? Será que nós somos boas filhas, boas noras, boas sogras, Boas avós? Quando eu falo boa, eu não tô falando daquela pessoa que diz sim para tudo, aquela pessoa que não se impõe, que não estabelece limites, mas aquela pessoa generosa, aquela pessoa que dá um bom testemunho do Senhor, aquela mulher que você olha e você reconhece que ela é uma mulher de fé, que ela é uma mulher temente ao Senhor, que ela trata bem os outros. Então, todos esses adjetivos eu fico imaginando que Noemi tinha ao ponto de Ruth querer segui-la. E aqui nós aprendemos como o temor do Senhor faz toda a diferença na vida de uma mulher que se curva diante do Senhor, uma mulher que está pronta para lhe ouvir. Ela não é qualquer mulher, ela é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Em Provérbios 31, onde vai descrever a mulher virtuosa, no finalzinho ele vai dizer: mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E quando nós somos mulheres que temem ao Senhor, quando nós entendemos a nossa identidade como filha, isso vai reger toda a nossa vida, como regeu a vida de Ruth. Ruth e Noemi voltaram à terra de Belém e agora eu quero que você imagine o cenário: 2 mulheres viúvas. Noemi já era avançada de idade, elas não tinham mais um provedor da casa, até que Ruth tomou uma decisão. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás do cefeiro. No versículo 17 vai dizer o seguinte: E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Aqui nós vemos a virtude da diligência. Mais uma vez, fazendo referência a Provérbios 31, vai dizer que a mulher virtuosa não come o pão da preguiça, ou seja, não é uma mulher preguiçosa. E aqui a gente vê Ruth, uma mulher viúva, uma mulher estrangeira que estava em outra terra, se desfazendo totalmente do seu conforto para ir trabalhar tanto por ela como pela sua sogra. Quero refletir com você como nós temos cuidado daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Como tem sido o andamento da nossa casa? Se você tem filhos, como tem sido a educação dos seus filhos? Como tem sido a criação deles? Se você tem algo ministerial a exercer, a cuidar, como que você tem feito? Você tem se dedicado? Ou nós temos comido o pão da preguiça?
ou nós temos sido displicentes, ou nós temos sido relaxadas. E através dessa atitude de Ruth, ela chamou a atenção de Boaz, que posteriormente se tornaria seu marido. Além de nós percebermos aqui que Ruth era uma mulher trabalhadora, a gente pode perceber também o quanto ela era bondosa. Porque você imagina ser jovem e você abrir mão do seu conforto, abrir mão, de certa forma, até da sua juventude para cuidar de uma senhorinha. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em ambientes onde tinham pessoas mais avançadas de idade que requeriam um cuidado a mais, tanto com a alimentação, com a questão física. Ter que ter também mais paciência para lidar com essas pessoas. Aprendemos com Ruth também a praticar a bondade, a praticar a generosidade. Ela não tinha obrigações com Noemi, ela poderia ter voltado para a casa dos seus pais, para o seu povo, como fez a sua concunhada Orfa. Ainda assim, ela abandonou tudo isso por amor e por bondade à sua sogra. Será que nós temos tido esse olhar empático? Será que nós temos sido generosas? Será que nós temos sido boas ouvintes? Ou será que nós temos gastado tempo falando mal uma das outras, sendo fofoqueiras? Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós mulheres unidas, mulheres que ajudem umas às outras na caminhada. No mesmo capítulo 2, versículo 11, vai dizer o seguinte: Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Note bem a palavra que Boaz usou, contaram-me, ou seja, ele ouviu falar da reputação de Ruth. As suas obras estavam se tornando notáveis. Quando Noemi voltou, ela voltou triste, ela voltou amargurada, até porque ela tinha perdido o marido e ela também tinha perdido os seus 2 filhos. Tanto que ela falou: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. E Mara significa amarga. E eu tenho certeza que a presença de Ruth, naquela fase que Noemi estava passando, fez toda a diferença. Se tornou uma mulher de boa reputação e uma mulher honrada por conta dos seus frutos. Quais são os frutos que nós temos tido? Você já parou para pensar o que as pessoas pensam ao seu respeito? Quando o seu nome é citado numa roda, o que as pessoas pensam de você? E aqui eu não estou falando que nós temos que ser perfeitos, até porque isso é impossível. Nós sempre vamos ter pecados, nós sempre vamos ter miserabilidades para lidar, mas nós temos um manual que é a Bíblia Sagrada que nos ensina a melhorar a cada dia mais. Boaz, ele viu Ruth trabalhando ali, colhendo espigas, e ele perguntou: quem é essa mulher? Ele viu uma mulher jovem, uma mulher bonita, se submetendo a um trabalho forçado, né? Você imagina só no sol, você ficar ali se abaixando, colhendo. E ela ficou assim até ela entardecer, então ela passou o dia inteiro. Um capataz respondeu: é a nora de Noemi, está aí em pé trabalhando desde que chegou, e ela chegou bem cedo. Só se sentou um pouco ali no celeiro, mas já voltou a trabalhar. Ela não precisou se elogiar, ela não precisou se exibir. Olha o que eu estou fazendo pela minha sogra, olha o quanto que eu colhi, olha como eu sou produtiva, olha como eu sou ativa. Não. Ruth fez ali o seu trabalho silenciosamente e ela foi notada. Nós temos vivido em um tempo, e as redes sociais têm contribuído para isso, do exibicionismo. Infelizmente, a vaidade tem tomado o coração de muitas. E eu não estou aqui falando da vaidade no sentido de você se arrumar, no sentido de você se cuidar, mas a vaidade do coração. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Olha só o que Boaz estava dizendo sobre Ruth. Ela não precisa se engrandecer, ela não precisa mostrar os seus frutos, ela não precisa se exibir, porque o Senhor mesmo fará isso. Você já parou para pensar quantas mulheres grandes nós tivemos na história que os seus nomes não foram citados, que elas não foram conhecidas, mas que fizeram grande diferença na sua família, na sua comunidade, no reino de Deus. Que através da história de Ruth a gente aprenda a ser temente ao Senhor, a sermos mulheres bondosas e generosas umas com as outras, a não comermos o pão da preguiça, a cuidarmos bem, com diligência, de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E não menos importante, a estarmos atenta como tem andado a nossa reputação, como tem andado o nosso testemunho. Será que a nossa caminhada tem espelhado o Senhor? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer: eu quero servir ao Senhor também, eu quero seguir o caminho que essa mulher segue, porque eu vejo que ela é diferente? Ruth acabou chamando a atenção de Boaz, rico, super influente, e ela se tornou a sua esposa. Boaz olhou para Ruth com compaixão, com amor, e a Bíblia também deixa claro que ele também se preocupou com o cuidado dela, se preocupou com a segurança dela. Da mesma forma que o Senhor Jesus olha para nós mulheres com amor.
Não sei se nesse Dia das Mulheres você vai receber alguma forma física, alguma forma palpável de demonstração de amor ou um carinho. Saiba que Deus já demonstrou o seu amor e o seu cuidado por você no momento que ele enviou o seu filho para morrer por ti. Eu desejo que nesse dia você entenda a sua identidade de filha de Deus, como Ruth abraçou a fé no Senhor, como Ruth passou a temer a Ele e toda a sua história foi mudada. Talvez o seu nome não passe a ser conhecido como foi o nome de Ruth, talvez não tenha um livro com a sua história, mas você pode impactar as pessoas à sua volta, a sua família, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho. Onde nós formos, que nós possamos fazer o nome do Senhor ser conhecido e que nós possamos a cada dia mais amar o Senhor, temer a sua palavra. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha falado ao seu coração. Se você conhece alguém, um grupo de mulheres da sua igreja, alguma amiga ou algum parente que precisa ouvir esse vídeo, encaminha para ela. Se você gostou, não se esqueça de avaliar clicando em gostei. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeo falando de outras mulheres da Bíblia, me deixem aqui nos comentários e vamos aprender umas com as outras. Vamos crescer em graça e também no conhecimento. Deus abençoe vocês e eu te vejo no próximo vídeo.